Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre regras de transição. Se você acompanhou as notícias da reforma da Previdência que aconteceu lá no ano de 2019, muito provavelmente você ouviu o termo regras de transição. E por que eu quero falar sobre isso agora em 2025, se a reforma aconteceu lá em 2019? Apesar da reforma da Previdência ter começado a valer, ali em 13 de novembro de 2019, é muito importante ainda hoje e será por muito tempo, muito importante nós sabermos o que são regras de transição e quais são essas regras, porque elas se aplicam às pessoas que já estavam filiadas ao INSS antes da reforma da Previdência. E o que são regras de transição? Quando nós temos uma reforma da Previdência, ou seja, uma alteração ali na legislação previdenciária, normalmente nós temos o estabelecimento de novas regras para acesso dos benefícios previdenciários. Então eu vou ter novos requisitos para uma aposentadoria por tempo de contribuição, novos requisitos para uma aposentadoria por idade e assim por diante. E normalmente esses requisitos são mais agressivos, são mais difíceis de serem atingidos do que eram antes com a lei antiga. E com o intuito de não prejudicar tanto as pessoas que já estavam filiadas ao sistema antes da reforma da Previdência, então aquelas pessoas que já contribuíam para o INSS, que já estavam no mercado de trabalho, com o intuito de não prejudicar tão agressivamente essas pessoas, são criadas as regras de transição. O cenário então passa a ser o seguinte: regras antigas, antes da reforma da Previdência, regras de transição e regras novas. As regras antigas serão aplicadas àquelas pessoas que possuem direito adquirido, ou seja, aquelas pessoas que preencheram os requisitos para se aposentar pelas regras antigas até 12 de novembro de 2019, porque a reforma da Previdência começou a valer em 13 de novembro de 2019, essas pessoas podem se aposentar pela regra antiga. Já aquelas pessoas que não cumpriram os requisitos para se aposentar pela regra antiga antes de começar a valer a reforma da Previdência, mas elas já estavam filiadas ao INSS, elas já estavam contribuindo para o INSS, já estavam no mercado de trabalho, elas poderão ter acesso às regras de transição, que são regras que ficam no meio termo entre a regra antiga e entre a regra nova. Já a regra nova, ela será aplicada àquelas pessoas que entrarem no mercado de trabalho após a reforma da Previdência. Então, para quem começou a trabalhar e contribuir para o INSS após 13 de novembro de 2019, essas pessoas se sujeitarão às regras novas da Previdência. Na prática, sempre será mais vantajoso para a pessoa as regras antigas do que as regras de transição, e sempre será mais vantajoso as regras de transição do que as regras novas? Depende. Cada caso é um caso e cada caso deve ser analisado ali de acordo com as suas circunstâncias próprias. Porque uma pessoa que tem direito adquirido, ou seja, que tem direito às regras antigas da Previdência Social, ela pode também ter acesso às regras de transição. E dependendo da situação dessa pessoa, uma regra de transição pode ser mais vantajosa para ela do que optar pelo direito adquirido. E o mesmo acontece com a pessoa que tem direito a uma regra de transição. Se ela já era filiada ao INSS e ela tem acesso ali às regras de transição, pode ser que uma regra nova seja mais vantajosa para ela. Vai depender muito da situação e do caso concreto. E como nós verificamos isso? Através de um planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário ele é um estudo feito por um advogado especialista de toda a vida contributiva da pessoa. Nós olhamos ali o passado, o presente e o futuro dessa pessoa para verificar qual a melhor regra, qual a melhor aposentadoria, qual o melhor momento de pedir uma aposentadoria e assim por diante.
Tá, Carol, você falou ali o que são regras de transição. Eu entendi que é uma regra que fica ali no meio termo, né, entre a regra antiga e a regra nova, visando não prejudicar tanto as pessoas que já estavam filiadas ao INSS. Mas que regras são essas? Gente, só para a aposentadoria por tempo de contribuição, nós temos 4 regras de transição diferentes. Nós temos o pedágio de 50%, o pedágio de 100%, a regra de pontos e a regra da idade mínima. Então, assim, cada aposentadoria tem uma regra de transição específica, e se vocês quiserem eu posso trazer cada uma dessas regras em um outro vídeo, porque é um pouco mais complexo de se compreender. Mas, por hora, era isso que eu queria trazer nesse vídeo para vocês, o que são as regras de transição. Então, tentem fixar da seguinte forma: eu tenho a regra antiga, que é a boa ali, né? Em regra, é a melhor para a pessoa que já cumpriu todos os requisitos para se aposentar antes da reforma da Previdência. Eu tenho uma regra de meio termo, que são as regras de transição. É uma regra que não é nem tão boa quanto as regras antigas, mas também não são tão ruins quanto as regras novas. E aí sim nós temos as regras novas, que são um pouquinho mais complicadas de se acessar, né, de se cumprir os requisitos. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais também para ter acesso a mais conteúdo e deixe suas dúvidas aqui nos comentários que eu venho responder.